muito, para todo obreiro, se a sua esposa estiver aqui, senta do lado dela, tá bom? Durante toda a quinta-feira, nós vamos pedir para que o esposo esteja do lado da esposa, o marido do lado da esposa, porque é um trabalho para a família. Se possível, a família sentar junto, porque daí, durante a mensagem, um cutuca o outro, né, quando a mensagem fala, daí o pregador se sente motivado. Pode abaixar só mais um pouquinho esse microfone aqui, que bem no fundinho está dando, isso, ótimo, maravilha. Porque daí se senta a família tudo junto, se possível, na hora que fala-se alguma coisa que é verdade, daí um cutuca o outro e fica fácil para o pregador continuar na mesma linha, né? Então eu agradeço a todos que estão participando. Para quem não assinou a lista que está ali atrás, eu vou explicar mais uma vez aqui, de repente você chegou atrasado. Nós fizemos uma espécie de lista de inscrição. Por quê? Porque no final dessa série, deste trabalho, nós entregaremos um certificado, que inclusive já foi elaborado pelo nosso irmão Gabriel, que só não veio hoje porque está enfermo, não está bem, ele avisou com antecedência e nós vamos orar por ele. Você que vai participar, mas não quer o certificado, não tem problema, fica tranquilo. A intenção aqui é que todos absorvam a palavra de Deus e aprendam, toda a família cresça na graça e no conhecimento. Contudo, se o seu nome não estiver naquela lista, não haverá possibilidade de nós entregarmos o certificado para você, tá? Então, certifique-se de que o seu nome está lá. Outro detalhe importante é que os que querem receber um certificado precisam estar todas as quintas-feiras aqui, para que na última quinta-feira nós vamos reunir todos os irmãos aqui e tirar uma belíssima foto para registrar. E você depois pode mandar fazer um quadro para você guardar. É necessariamente uma capacitação para a família, tá? Para os nossos irmãos que estão lá na mídia, eu vou tentar compartilhar com os irmãos o que eu tenho na tela aqui, que são alguns slides. É bem provável que algumas letras ficarão ilegíveis, porque a tela da televisão não é tão grande o suficiente, principalmente aquela parte mais pequena. Mas nós vamos falar por tópico, e serão 7 tópicos, serão 7 quinta-feira, e serão 7 tópicos muito importantes que vai abranger a família. Eu não posso deixar de agradecer o pastor Gessé por nos permitir fazer esse trabalho, estar à frente desse trabalho. Os obreiros que sabem desse trabalho estão nos apoiando, orando por nós, e isso é gratificante saber que tem uma igreja que anda no mesmo propósito. Primeiro, eu quero dizer aos irmãos que o motivo de pensarmos nesta série é que eu tenho me preocupado muito com a família no modo geral. Os irmãos lá de trás estão me ouvindo perfeitamente? Está bom o áudio aí? Ótimo, então tá. Eu tenho me preocupado muito, conversado com a minha esposa, e os problemas familiares no modo geral, estou falando da família no modo geral, aparecem de forma consecutiva, frequente, e isso tem me preocupado, porque eu sei que a família, depois de Cristo, é a base para que a igreja permaneça crescendo e existindo. Uma igreja com famílias doentes e problemáticas é uma igreja doente e problemática. Uma sociedade com famílias doentes e problemáticas é uma sociedade doente e problemática. Tudo que você olhar com relação à sociedade, a família está envolvida. E isso não foi uma sorte de Deus de ter instituído a família, mas foi um propósito, certo? Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Então a família não foi um acerto, ou não foi a sorte que Deus teve de criar e instituir a família, e essa família hoje, de repente, simboliza a sociedade, simboliza o crescimento e tudo mais. Não, não foi sorte, foi um propósito. E quando nós falamos do propósito de Deus, nós percebemos que Deus, Ele quer que esse propósito seja cumprido na nossa vida, na nossa família, e a intenção dEle é que o projeto dEle, através desse propósito, seja realizado com êxito. Pastor, quer dizer então que se as famílias não se submeterem a isso, Deus não terá êxito no propósito? De forma alguma. Mesmo que muitos não queiram se submeter ao propósito de Deus, muitos outros vão querer se submeter à vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável.
Eu quero ler um texto no dia de hoje. Faremos menção de alguns textos aqui, mas eu quero ler um em especial. Encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 1, e quero ler a partir do versículo de número 26. Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26. Mantenha sua Bíblia aberta. Alguns pregadores dizem que na hora da pregação tem que fechar a Bíblia. Não é verdade isso. Na hora da pregação você precisa manter a Bíblia aberta. O que você não pode fazer é estar lendo um assunto que não tem nada a ver com o que o pregador está pregando. Mas é importante e necessário você manter a sua Bíblia aberta, com muita coerência e sabedoria, comprovar através da Bíblia que o pregador está dizendo é verdade. Então mantenha ela aberta, tá? Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, na nova tradução linguagem de hoje, diz assim: Aí então ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão a nossa imagem e semelhança, e que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Preste atenção em todos os detalhes. Então os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para que vocês possam se alimentar, eu lhes dou todas as plantas que produzem semente e todas as árvores que dão frutos. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, eu dou capim e verduras como alimento. Então assim aconteceu. Só até aqui eu quero ler com os irmãos. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que o propósito de Deus com relação à criação do homem, sobretudo, é que o ser humano se parecesse com Deus. É por isso que você lê na Bíblia Sagrada que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando você olha para essa passagem, você percebe que Deus, ele não teve um momento em que ele estava sem fazer nada e de repente ele teve uma ideia. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, na verdade, foi que Deus projetou a criação da humanidade. E quando Deus projetou a criação da humanidade, um dos propósitos de Deus é que o ser humano fosse imagem e semelhança de Deus. Pastor, o que é propósito? No dicionário brasileiro, português brasileiro, diz que propósito é a intenção de fazer algo. É um projeto ou é um desígnio. Também diz que o propósito é aquilo que se busca alcançar. É um objetivo, é uma finalidade ou é um intuito. E propósito também é aquilo que alguém se propôs, ou porque se decidiu. Isso quer dizer que a vontade de Deus, quando Ele estava criando todas as coisas, era que tudo fosse bom, perfeito e agradável. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. A vontade de Deus era que o ser humano fizesse parte do propósito de Deus. É que o ser humano fizesse parte do projeto de Deus. Logo, Deus cria o homem, e a primeira coisa que você percebe é que Deus diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. E aí, um pensamento meu, uma conjectura, Deus já havia elaborado tudo isso. O que se passa dentro da Escritura é para que eu e você pudéssemos compreender o que Deus, preste atenção aqui, irmão, o que Deus estava querendo fazer quando Ele criou o ser humano. Então Deus percebe que tudo que Ele fez era perfeito, era agradável, era bom. As plantas, a separação entre as águas, a terra, tudo o que Deus fez era perfeito. Aí Deus cria o ser humano e coloca o ser humano dentro de um jardim. E vale a pena, já que nós estamos aqui falando de aprender, que na realidade nós usamos muito a expressão o jardim do Éden, né? É óbvio que nós chamamos jardim do Éden, porque crescemos aprendendo assim, e porque o jardim de fato estava no Éden. O jardim só se chama Éden, porque ele estava e se encontrava no Éden.
Aí pense comigo que Deus, eu preciso que os irmãos imaginem essa cena, tá? Pense comigo que Deus, Ele criou tudo perfeitamente, e aí Deus olhou para aquilo que era bom e disse assim, o homem está ali, a erva está criada, todos os animais foram criados, só que falta uma coisa, falta uma companheira para esse homem. E a primeira coisa, você que é homem, casado, olha para mim aqui, irmão, terrível é o homem viver sozinho. Então olha para sua esposa, que está do seu lado, e diga assim, muito obrigado por você me aturar, e aceitar a disposição de se casar comigo. Pode falar, sem medo, irmão, pode falar, sem preocupação alguma. Tem pessoas que acreditam que o casamento é um mero relacionamento entre um homem e uma mulher, mas na realidade o casamento não é só um encontro entre um homem e uma mulher, é o cumprimento do propósito de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. E aí Deus olha para Adão, e Deus vai dizer o seguinte, isso é um pensamento meu, uma conjectura, eu vou arrumar uma companheira para você, porque sozinho você vai passar um monte de apuro. Por isso que Deus deu características diferentes às mulheres. Muitas coisas que as mulheres fazem, nós homens não fazemos. Quero deixar claro aqui também, que a aula de hoje, irmãos, esse capítulo de hoje, ele vai abranger todos os assuntos dessa 7ª quinta-feira de forma resumida. A partir da próxima quinta é aí que nós vamos estar focados em apenas um assunto, tá? Então, Deus, Ele cria a mulher, e a forma em que Deus cria a mulher, a forma em que Deus traz a mulher à existência, é sobrenatural. Deus vai compartilhar daquilo que já existia, que era o homem, e a partir da costela de Adão, Deus, Ele cria a mulher. Então, se você começar a analisar bem sobre a forma em que ambos foram criados, você percebe que Deus, de fato, fez o homem e a mulher para viverem juntos, para se amarem, para andarem em concordância, e para que o propósito de Deus fosse cumprido, e que, sobretudo, Deus fosse exaltado, adorado e louvado através de todas as nossas atitudes. É por isso que a Bíblia diz assim, tudo o que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. O propósito de Deus com a família é algo divino, não é mera criação da mente humana. O propósito de Deus, que é o tema deste capítulo de hoje, é algo que partiu das entranhas de Deus, partiu de dentro de Deus. O ser humano não foi criado porque Deus não tinha nada para fazer, mas Deus se dispôs a compartilhar aquilo que havia dentro dele e introduzir dentro de uma criatura. É por isso que o ser humano, depois que Deus forma o homem do pó da terra, o homem só passa a ter vida depois que ele recebe aquilo que sai de dentro de Deus, que é o sopro. Perceba uma coisa, irmão, você é homem de Deus, um varão valoroso, você não é um cidadão comum. A sua mulher não pode te enxergar como um homem qualquer. A tua mulher não pode te enxergar como se você fosse só apenas um companheiro dela, mas ela precisa compreender que dentro de você há o sopro de Deus. Dentro de você há uma porção daquilo que há dentro do Criador de todas as coisas. Então, nós vamos descobrir o propósito divino para a instituição da família e como seguir seus princípios pode trazer as bênçãos para o mundo. Outro propósito de Deus com a família é que a família que não produz fruto ou que não é motivo de bênção para o mundo é uma família que está fora dos propósitos de Deus. Há um grande índice de famílias que frequentam igrejas, mas que fora da igreja são escândalo para a igreja. Eu estou falando num modo geral, não estou falando só de um relacionamento familiar, eu estou falando dentro de um âmbito muito complexo, e seja em todas as áreas. Se um dos propósitos de Deus com a família é que as famílias sejam bênçãos para a sociedade, para o mundo, nós precisamos olhar para dentro da nossa casa e parar um pouco de olhar para dentro da casa de outras pessoas. E se tem uma coisa que o ser humano faz
e infelizmente faz muito bem, é olhar para a família alheia. É observar como as outras famílias se comportam. É criticar como as outras famílias se manifestam na sociedade. E quando elas menos percebem e menos esperam, elas se tornam escândalo para a obra de Deus, para a igreja na qual congregam e principalmente deixam de ser bênção para a sociedade. Eu vou para o segundo ponto desse slide, até porque hoje tem que encurtar aqui, porque na próxima quinta-feira nós vamos reorganizar a liturgia para termos um tempo maior e hábil para isso, tá? Pastor, então, por que Deus criou o homem? Nós temos uma referência bíblica, lá em Gênesis 1, 26, 27, na qual nós lemos, e dentro dessa pergunta do porquê Deus criou o homem, porque se fosse, desculpa a minha expressão, se eu fosse Deus, irmão, se tinha uma coisa que eu não ia criar, era o ser humano. Sabia disso? Não, é verdade ou não é verdade? Quem está me ouvindo, diga amém. Se fosse eu para criar alguma coisa, se tinha algo que eu não queria criar, mano, conhecendo, porque Deus dentro da sua presciência já sabia sobre a humanidade, se tem algo que eu não ia criar, era o homem. Por quê? Porque o ser humano só dá trabalho, irmão. Pensa que a humanidade só dá trabalho para Deus. Glória a Ele, que Ele é todo poderoso, tem o controle de todas as coisas na palma das mãos. Quem é o homem com relação à criatura? E o que ele proporciona a Deus? Na grande maioria, esmagadora das vezes, é um homem que dá trabalho. É como um filho desobediente. É como um filho que faz tudo ao contrário daquilo que precisa ser feito, daquilo que os pais pedem para que seja feito. Mas, Deus com toda a sua bondade, toda a sua misericórdia, irmãos, Ele vai olhar para dentro de si próprio, porque esse era o desejo dele, senão não havia criado, e vai dizer, não, eu vou criar um homem. E a primeira formação do homem era uma formação boa, perfeita, agradável e imaculada, que foi Adão e Eva. Deus não errou na criação. Alguns que querem desconstruir o Criador, ou a crença que nós temos através da Bíblia, que Deus é o Criador dos céus e da terra, é que como é que pode um Deus tão sábio, tão poderoso, criar um povo tão problemático, um homem tão problemático? Aí a pergunta é, será que o teu Deus errou nessa situação? Preste atenção aqui, irmãos. Será que o teu Deus falhou durante a criação? Não, Deus já sabia. A presciência de Deus já conhece o final da história da humanidade. Mas, se tem um detalhe que me chama a atenção quando Deus está criando o homem, é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por que que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Quem aqui pode me ajudar e de repente acertar o motivo da qual Deus criou o homem à imagem e semelhança dele? Quem aqui pode sugerir? Pode. Para estar com ele eternamente. Muito boa. Quem mais pode sugerir algo aqui? Por que você acha que Deus criou o homem? Estou falando do homem, não estou falando nem da mulher. Por que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Na sua opinião, por que é que Deus fez isso? Para se parecer com ele. O que mais? Para não haver o quê? Diferença. Um modo de ser, um modo de se comportar. Olha que interessante isso. É bom que os irmãos participem, tá? Quando Deus cria o homem, irmã Luciana, a sua imagem e semelhança, Deus nada mais, nada menos está dizendo, você se parece comigo para que possamos ter comunhão. Porque dificilmente você tem comunhão com alguém que não tem os mesmos pensamentos, as mesmas ideias e o mesmo estilo de vida que você. É verdade ou não é? Dificilmente você tem comunhão que não gosta, com pessoas que não gostam das mesmas coisas que você gosta. Que não tem prazer nas mesmas coisas que você sente prazer. Que não tem a mesma perspectiva que você tem. E tem um ditado popular aí que diz que os opostos o quê? Irmão, isso é uma confusão tremenda. Porque opostos fala de julgo desigual. Sabia disso? E julgo desigual é um problema. Eu não estou nem falando só de casamento. Eu estou falando em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Todas as pessoas que tentam participar de qualquer equipe, em qualquer ambiente, em qualquer situação, que não tem o mesmo ponto de vista, o mesmo propósito, não tem o mesmo sentimento de crescimento,
vai dar problema, vai dar confusão, vai gerar desavença. E se for numa empresa, logo, logo vai ser mandado embora. É verdade ou não é? É por isso que quando Deus criou o homem, Deus disse o seguinte: para que eu e você possamos ter comunhão um com o outro, é necessário que tenhamos semelhança. Deus não quis criar o homem e equiparar o homem, a criatura ao Criador. Por que eu estou usando o termo equiparação? Porque equiparação é se colocar em igualdade, é diferente de comparação. Quando Deus cria o homem é mortal, é falível, passivo de erro, assim como errou lá no Éden. Os irmãos aí estão compreendendo, irmãos? Amém? Mas Deus, olhando para a falibilidade daquilo que seria criado, ainda assim Deus disse: nós precisamos ter a mesma imagem e semelhança, porque se não tivermos a mesma imagem e semelhança, o mesmo propósito, nós não teremos comunhão. Então eu e você, homem, mulher, jovens que estão aqui, nós precisamos manter a imagem e semelhança com Deus. Se tem pessoas que não têm comunhão com Deus, o problema está na semelhança. O problema está em você não buscar se parecer com Ele. Ele já te formou e você já tem princípio. Mas se você não aceitar o projeto e o propósito de Deus, você não se relacionará com Deus. Esse é o problema. Segundo, é porque Deus, Ele quer realizar o seu propósito na terra através do homem. E para que isso aconteça, precisa haver semelhança naquilo que foi criado. No terceiro tópico, lá no porquê Deus uniu o homem à mulher, a referência bíblica é Gênesis capítulo 2, versículo 18 e versículo 24. Se você puder, acompanha comigo. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 18 até o 24. O que diz a Bíblia? Diz assim: depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Isso na versão Nova Tradução Linguagem de hoje. Na outra versão Almeida diz ajudadora ou adjutora. E aí continua dizendo assim no 19: depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, Ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nome nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então, o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. E dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. E então o homem disse, isso na versão Nova Tradução Linguagem de hoje: agora sim, olha que maravilhoso, essa versão diz assim: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos, e ela será chamada mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Depois que Deus cria tudo e Adão coloca o nome em todas as coisas, nos animais, aparentemente a impressão que eu tenho é que não tinha mais nada para fazer, irmã Isabelle. Não tinha mais muita coisa para fazer. Tudo já havia sido formado, tudo já havia sido criado. E depois que Deus forma a Eva, ou que Deus cria a Eva a partir de Adão, nós percebemos que daí Deus vai dar uma incumbência a eles. Qual é a incumbência que Deus traz a Adão e a Eva? Porque havia mesmo a necessidade de Deus criar uma mulher para o homem? Deus não poderia já ter formado a humanidade no estalar de dedos? Deus não poderia ter formado apenas com uma palavra toda a humanidade? Poderia. Mas o toque disso tudo é que Deus disse assim: eu tenho condição, Deus disse literalmente isso, irmã Kelly, eu tenho condição de criar tudo a partir do nada. Porém, eu vou contar com aquilo que eu criei, que eu formei, para que o meu propósito prossiga. Logo, nós concluímos que fazemos parte do propósito inicial de Deus.
Você não é obra do acaso, a sua família não é obra do acaso. A sua família é continuidade do propósito de Deus na terra. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? A sua família é continuidade do projeto de Deus. E no século 21, eu, a minha família, a sua família, continua dando sequência ao propósito de Deus. Você está incluído no projeto que Ele formou. Aleluia. Deus cria a mulher, daqui a pouco falaremos um pouquinho sobre isso. E a forma em que Deus cria a mulher é interessante, porque a mulher partiu daquilo que saiu também de dentro de Deus. Então, escuta aqui que eu vou falar. Você que é grosso com a tua esposa, você que acha que é a tua esposa, porque durante muito tempo, as mulheres não tinham voz para nada, é ou não é? As mulheres não poderiam se manifestar, as mulheres não poderiam votar, as mulheres não tinham voz na sociedade. Mas daí foi acabando isso, e foi percebendo que as mulheres são cidadãs, e também elas comungam daquilo que saiu de dentro de Deus. Aí as mulheres começaram a tomar espaço, ter voz ativa. Tem se tornado um perigo algum movimento, que nós falamos esse dia na escola dominical aqui. Mas para as mulheres sábias, que nós entraremos nesse tema, em outra aula, elas não têm dificuldade com isso. Mas para você, que despreza a mulher, para você que maltrata a mulher, para você que não respeita a mulher, no modo geral, não estou nem falando da sua esposa, para você que acha que a mulher é apenas uma servente, você está equivocado, porque sem ela, você não cumpriria o propósito e o projeto que Deus tem para a humanidade. Essa é a verdade. Então, a forma em que Deus cria a mulher, traz a mulher à existência, mostra que Deus se importa com a mulher assim como se importa com o homem. Infelizmente, durante anos, décadas e décadas, sabe o que a mulher representava para a sociedade? Apenas a que servia o homem, a que tinha que fazer o trabalho em casa, a que não podia falar nada, a que deveria ficar sempre cabisbaixo, a que não poderia ter opinião alguma, e aquela uma que precisava procriar o máximo de filhos possível. Mas Deus vai dando sabedoria, Deus vai dando graça, os tempos vão passando, as coisas vão mudando, e hoje, no século 21, nós chegamos à conclusão, você, esposo que está aí, que essa mulher que está do teu lado, por mais que vocês tenham muitas diferenças, ela faz parte do propósito que Deus tem para a humanidade e que Deus também tem para a sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Um dos propósitos que Deus tem através da união familiar entre o homem e a mulher, era que o homem e a mulher pudessem gerar filhos. Nós não vamos falar de forma tão aprofundada nisso, justamente porque temos adolescentes, temos crianças aqui. Mas quando Deus cria o ser humano, lá em Gênesis 1, 28, nós já lemos isso daqui, um dos propósitos de Deus é que através de Adão e Eva, a terra fosse povoada. Aí, um pensamento meu aqui, Deus criando todas as coisas, Deus vai dizer o seguinte: não é bom que um homem esteja só, falhei uma ajudadora, uma adjutora, e essa será osso dos seus ossos, carne da sua carne, e será chamada mulher. Qual vai ser o papel dessa mulher? Essa mulher vai ser, se não, o papel mais fundamental dentro do relacionamento conjugal. Porque sem a mulher, o homem não gera nada. Sem a mulher, o homem não produz nada. Sem a mulher, o homem é só um homem, com as suas necessidades fisiológicas e sem se resolver na vida. Essa é a verdade. O que Deus faz? Deus cria o ventre materno. Deus dá condições à mulher para que essa mulher desse sequência ao propósito principal e inicial de Deus. Você que é mãe aqui, olha para mim, eu ouvi algo esses dias, eu fiquei maravilhado com o que eu ouvi. Você não é apenas, você mulher, ouça isso aqui, você não é apenas um ser feminino, uma mulher qualquer. Você é tão importante no projeto de Deus, mas tão importante no projeto de Deus, que você é capaz de gerar uma vida dentro do seu ventre. Você é
tão fundamental no plano de Deus, que você é a única pessoa que pode carregar outra vida dentro de você. Eu não vou fazer uma equiparação, mas antes de Deus formar o homem, a vida do homem estava dentro de quem? Dentro de? Porque o homem só passou a viver quando Deus tirou aquilo que estava dentro e colocou para que uma vida exista e nasça depois da permissão de Deus. Aquilo que está dentro e só pode ser gerado dentro de você, precisa ser colocado para fora a partir de você. Você está compreendendo isso aí, irmão? Você não é só uma mulher que às vezes não tem um trabalho e é considerada como dólar. Você não é uma simples mulher. Você carrega algo que gera milagres e vidas e cumpre o propósito de Deus na humanidade. Era para você sapatear aí, você mulher. O dia que o teu marido implicar com você, olha bem para a cara dele. Aí lembra desse dia, diga assim, olha, se Deus não me criasse, você estava bebado, meu amigo. O dia que teu marido, olha, já nós chegamos lá, estou falando das mulheres, mas vocês pode ficar tranquilo, que as irmãs também têm as responsabilidades delas, tá? Então, lá em Gênesis 1, 28, a intenção dentro do propósito de Deus, irmão Wellington, vou usar o irmão Wellington, né? Era que o José Luiz nascesse, meu irmão. Ele olhou para você e disse assim, está na hora. Porque tudo tem o tempo certo, irmão. Tudo tem o tempo certo. Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tudo está determinado, irmão. Aí Deus olhou e disse assim, está na hora de vocês povoar essa terra aí. E agora, uma próxima geração vai acontecer a partir daquilo que Deus colocou dentro do ventre da irmã Fernanda, e da mesma forma que foi gerado dentro da irmã Fernanda e que foi gerado dentro de Deus, agora é visível aos olhos do homem. Então José Luiz não é só uma criança que nasceu, o José Luiz é mais uma parte do propósito de Deus, direto do propósito de Deus. Os meus filhos, a Laura, o Isaac, quando eu olho para eles eu percebo, não são apenas os meus filhos, mas são diretamente o propósito de Deus se cumprindo. No próximo tópico, nós vamos falar sobre a harmonia familiar. Tenho 5 minutos em Cristo. Pastor, depois que nós compreendemos o propósito da criação, o propósito de Deus com a família do homem, depois que nós entendemos por que o homem foi criado, por que a mulher foi criada e qual o propósito dentro de tudo isso, depois que nós compreendemos que a família precisa cumprir esse propósito, o que mais que Deus requer da família? A harmonia familiar em Cristo. Diga assim comigo, a harmonia familiar em Cristo. A referência bíblica está lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Você que tem a Bíblia, pode abrir comigo, irmão. Vamos usar a Bíblia aqui. Efésios, glória a Deus. Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 21. Até o versículo de número 33, tá? Olha que interessante isso daqui. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que tem por Cristo. Esposa, obedeça o seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Aí no versículo, as pessoas, principalmente o movimento feminista, condenam a Bíblia Sagrada por causa desses textos. E porque, infelizmente, alguns líderes usavam esses textos para doutrinar as mulheres a nunca fazer nada, a nunca ter posição feminina dentro do lar. Como se fosse assim, cadê a comida? Onde é que está a comida? Ou a comida está ruim? Ou cadê a minha roupa? Onde está a minha roupa? E aí muito tempo, muitos homens tripudiavam sobre as mulheres, porque usavam esse texto equivocadamente, e eles paravam no versículo de número 24.
de forma bem rápida aqui, para você mulher, nós vamos abranger todos esses assuntos de forma mais específica nos outros tópicos, tá? Quando a Bíblia fala sobre a mulher obedecer o seu marido em toda a sua vontade, a Bíblia não está dizendo que você precisa ser sujeita aos maus hábitos do seu marido, ao mau comportamento do seu marido e ao mau caratismo do seu marido. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz para você obedecer ao seu marido assim como ele representa a Cristo. Então, se o seu marido não representa a Cristo, você precisa ser uma mulher sábia, mas tomar decisões corretas dentro do seu lar. Se o homem e se a mulher compreendesse o contexto e todo o teor desse texto, não haveria problema dentro dos lares. Por quê? A mulher não teria dificuldade de liderar o lar, irmão Jean. Sabe por quê? Porque quando a mulher olhasse para ele, estou falando de um homem que representa Cristo. Quando a mulher olhasse para ele, ia dizer, não, esse é um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem de oração, o provedor dessa casa, um homem honrado, um homem respeitoso, um homem honesto, um homem que fala de Deus e pratica tudo o que fala. Se nós homens nos adequarmos a todas essas áreas, se as mulheres virtuosas, porque tem mulher, irmão, que não adianta você ser bom, ela nunca vai compreender que você é um homem de Deus, e infelizmente, isso foi uma escolha que você fez quando você casou com ela, ou você quando casou com ele. Mas se nós, homens, e se as mulheres compreendessem o que Deus está querendo, tudo seria mais fácil. Porque olha para mim, irmão, você que de repente é contratado numa empresa, imagina comigo, Mael, você é contratado por uma empresa, e nessa empresa o teu patrão, ele é um homem de caráter, sério, sábio, dedicado, ama os funcionários, sabe remunerar bem o funcionário, sabe reconhecer as qualidades do funcionário, trabalha em equipe, não desfaz de nenhum funcionário. Você vai ter prazer ou não de trabalhar nesse lugar? Se o teu patrão falar assim, ô Mael, viu, eu estou tendo um problema aqui, e olha, estou falando com sabedoria, tá, irmão? Não estou falando de gente, de marido mandão. A Bíblia não está falando que o marido tem que ser mandão, mas que a esposa tem que obedecer o marido, desde que o marido seja imagem e semelhança de Cristo. E aí o teu patrão diz assim, Mael, é possível você me ajudar? Irmão, quem é que não vai atender a um pedido desse? De uma pessoa honesta, de uma pessoa educada, de um homem carinhoso, de um homem que é o provedor da casa, de um homem que sabe conversar, de um homem que sabe dialogar. Quem é que não vai obedecer a um esposo como esse? Só tem uma resposta: a mulher que não é sábia e que não é virtuosa. Essa não tem jeito para ela, irmão. Isso aí só sendo transformada de novo. Então, a Bíblia não está dizendo para vocês mulheres que vocês devem ser sujeitas a tudo. A Bíblia está dizendo o seguinte, que o seu marido primeiro precisa ser imagem e semelhança de Cristo, representar Cristo, e amar a esposa como Cristo amou a igreja. Já nós vamos falar disso. Você que quer o respeito da tua esposa, tem que dar vida por ela. Não precisa requerer nada dela se você não dá vida por ela. É bem complicado. Aí as feministas, o movimento feminista condenou a Bíblia por causa disso. Irmão, deu 9 horas. Os irmãos me aturam mais um pouquinho? Posso? Só para concluir? Aí no 25 diz assim, que é a responsabilidade do marido. Marido, ame a sua esposa. Olha para a sua esposa, você que está com a esposa, diz assim, eu te amo, minha esposa. Fala para ela aí, irmão. Quero ver se você tem coragem. Cadê o marido? Se estiver do lado da esposa, se não tiver, vai lá com a esposa. Você é marido que não está perto da esposa, vai lá, fala para ela que ama ela. É verdade, irmão, não estou brincando não. Pode sair do seu lugar com muita sinceridade, vai lá do lado da tua esposa e fala, mulher abençoada, eu te amo. É. Ô glória, você pode dar glória a Deus aí, irmão? Amém? Pode falar. Vai chegar a parte dela. Hein? Vai chegar, estão falando aqui, ó, de repente quem vai assistir a live ou a mensagem pode não entender o que acabou de ser dito aqui. Mas um dos nossos pastores diz assim, pastor, mas é a mulher, não vai falar nada para o marido não? Já é a segunda vez que o marido fala para a esposa. Calma, vai chegar o tempo delas. Só que no dia das mulheres tem que trazer a esposa. Amém, irmãos? Quantos estão compreendendo? Diga amém. Então, agora vem a responsabilidade do marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por. A Bíblia está dizendo, se você quer ter uma mulher prudente que te respeite, você precisa dar a vida por ela. Mas a minha mulher, se vira camarada, foi você que arrumou ela. Mas então,
Para quem é jovem, está pensando em casar, estuda bem, não é problema algum. Casamento é coisa séria. Mas o problema é teu. Isso aí é uma responsabilidade sua. Essa semana eu atendi um caso aqui na igreja. E a vontade que nós temos de falar, irmãos, escrachadamente meu filho, isso é um problema teu, agora você resolve esse pepino aí. O que eu posso dar de conselho é esse. E você se vira. É muito complicado. Outra ocasião chegou uma mulher. Mas, minha filha, o problema é teu. Por que você não observou? Não, mas é porque foi mudando, irmão. Então está na hora dessa família entrar num propósito, começar a fazer um projeto, a esposa chegar no esposo, ou o esposo na esposa e falar, nós precisamos tomar uma atitude aqui dentro de casa, porque as coisas não estão andando conforme a Bíblia diz. Senão, vai dar problema. É assim que funciona. Depois eu vou pedir para a esposa dar um beijinho no marido, pode ficar tranquilo. E no versículo 26 diz assim, ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, levando-a com água e purificando-a com sua palavra. Olha a responsabilidade do marido. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja, em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas, ou qualquer outro defeito. Se a tua esposa está meio... com alguns problemas aí, irmãos, principalmente psicológicos, de autoestima, você, marido, é o responsável por consertar isso daí. Faz o que você pode para consertar isso. É a responsabilidade do marido. Já nós vamos chegar lá. Já que a gente quer que as esposas sejam obedientes, quantos dos maridos que quer que a esposa seja obediente, levanta a mão? Ninguém quer. Quantos dos maridos aqui querem que a esposa obedeça ao seu marido, como diz a Bíblia? Levanta a mão. Irmão, vamos ser honestos. A gente quer ou não quer? Nós precisamos, está difícil agora, né? Está vendo como é que expor a Bíblia de forma explicada gera alguns pensamentos, irmão? Você não queria casar? Agora está aí casado. É isso. Outro dia veio um casal, minha esposa estava comigo atendendo, daí na hora da oração estava meio brigado, sabe? Eu falei, agora você abraça ela e dá um beijo nela, na boca dela, você abraça ele. Aí ela ficava assim, eu falei, pode abraçar ele. Abraça ele, porque quando era namorado, queria ficar no escuro, escondido, abraçando e beijando. Agora é hora de se abraçar, beijar, deitar e rolar. Porque daí casa não quer. Como é que esse negócio, irmão? Né? Complicado, não é verdade? Vou perguntar de novo, quantos dos maridos aqui querem que as esposas sejam obedientes? Levanta a mão. Pode levantar, irmão, sem hipocrisia. Então eu e você temos um papel, uma responsabilidade grande. O homem, 28, deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. Vou ler de novo, 28. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Isso é seríssimo. Seríssimo. Pastor Cláudio Duarte disse numa entrevista, eu assisti, que o maior problema do casal é a dureza de coração. Sabia disso? O maior problema do casal é a dureza do coração. Por isso que acontece tudo que a gente não quer que aconteça. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Vou continuar até o 33. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. Aí você tira a jovem lá da casa do pai dela, da mãe dela, que estava lá dando comidinha, cuidando, com todo o trabalho, e agora, depois de um tempo, não serve mais para você? Cuidado. Aí diz assim, há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, versículo 23, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Amém? Quantos compreendeu essa passagem? Diga aleluia. Depois nós vamos para o próximo tópico. Estamos quase concluindo, tá, irmãos? Nós falamos da harmonia familiar, agora vamos falar a função familiar no meio cristão. Se a família é um projeto de Deus, essa família tem que ter uma função, sim ou não? Efésios, capítulo de número 6, e versículos do 1 ao 4, vou ler de forma rápida aqui, não dá tempo, irmãos. Os irmãos me perdoam por esse tempo que está passando? Posso continuar? Só mais um pouquinho? Então diz assim, filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe. Tem mais 2 tópicos ainda só. Pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai
e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você, e você viva muito tempo na terra. Está falando com os filhos aqui. E no quarto: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faz com que eles fiquem irritados, ou não provoque a ira dos seus filhos. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. O pai que não disciplina os filhos, tem filhos desobedientes. Os filhos que são desobedientes não recebem a promessa que foi feita. E muitas vezes, sem generalizar, é culpa dos pais, que não ensinam, não educam e não doutrinam seus filhos nos preceitos bíblicos. Filho que o pai pede, retruca, não faz. Filho que grita com o pai, com o irmão. Cuidado. Você, pai, é responsável pelos seus filhos. E vocês, filhos que estão morando com os seus pais, todos vocês, obedeçam aos seus pais. Senão vocês não vão herdar a promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na... Agora eu vou botar um medo na molecada. Deus vai matar vocês se vocês não obedecerem o pai e a mãe. Vocês vão perder a vida rapidinho. Vocês estão ouvindo? Estou falando da Bíblia. Se obedecer e honrar o pai e a mãe prolonga o dia na terra, o contrário disso é o quê? Os dias vão acontecer o quê? Diminuir. Então, Deus quer que os pais, juntamente com os filhos, sejam uma referência para a sociedade. Um exemplo de fé, um exemplo de educação, um exemplo de instrução dos filhos no caminho do Senhor. Fortalecendo assim o quê? A família? Não apenas, mas a comunidade cristã, porque os filhos são o futuro da próxima geração. Quem concorda com isso, diga amém. Depois o reflexo da família cristã na sociedade é o próximo tópico. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, quem quiser abra comigo aí. Evangelho segundo escreveu Mateus. O capítulo é o capítulo de número 5. Depois nós vamos aprofundar mais, tá, irmãos? Eu sei que algumas pessoas estão pensando: pastor, não vai falar mais sobre esse assunto? Vai. Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo número 5, a partir do versículo de número 13. Diz assim. Olha que interessante, isso aqui é para todo cidadão, tá? Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Está querendo dizer o seguinte: se a cidade estiver no monte, meu irmão, não tem como esconder. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. E 16 para encerrar. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Qual o propósito do reflexo da família? Que Deus seja louvado através da sua família. Por isso precisamos olhar para a nossa família e para os nossos filhos e saber se eles são exemplo. Ai, mas o meu filho é pequenininho. Então aproveita desde pequeno, que é mais fácil. Porque depois de grande, irmão, aí complica tudo. Acelerando, uma família que ama ao Senhor. E esse é o último tópico, tá? Uma família que ama ao Senhor. Eu quero ler uma referência aqui em Provérbios, capítulo de número 22. Provérbios 22. Você que pode, abre aí. Provérbios capítulo de número 22, e o versículo é de número 6. Ainda falando sobre os filhos, tá? Provérbios 22 e 6. Uma família que ama ao Senhor. Falamos um pouco sobre a responsabilidade dos pais. E daí, depois que nasceu a criança, o que o pai faz? Tem que ensinar ela. O que diz Provérbios 22 e 6? Eduque a criança no caminho em que deve, e até o fim da vida dela não se desviará dele. Alguém vai perguntar assim: pastor, mas eu fiz tudo que pude. E aí eu vou revelar algo interessante para você. Se coloque em pé. Existe uma diferença muito grande em você ensinar a criança o caminho em que se deve andar, para você ensinar a criança no caminho em que se deve andar. Esse negócio de faça o que eu falo, o que eu mando, mas não faço o que eu faço, é ditado popular, não é para o crente. Se você fala para o teu filho não falar palavrão, mas você fala, você é um péssimo exemplo.
Se você fala para o teu filho não beber, mas você bebe escondido, você é um péssimo exemplo. Se você fala para o teu filho que não pode mentir, mas você mente, vocês são péssimos exemplos. Eu estou falando para quem mente, tá? Não estou colocando a responsabilidade nos irmãos, estou falando para quem pratica. Se vocês pedem para que os filhos sejam honrados e respeitosos com as mulheres, mas se você não respeita a sua mulher, você é péssimo exemplo. Se você pede para a sua filha respeitar os meninos, mas você não respeita o seu marido, você é um péssimo exemplo. Quer ver um exemplo interessante? Eu lembro quando o meu pai, para quem está assistindo, de repente não saiba, porque está sendo transmitido, viu, irmão? O meu pai sempre deu bom exemplo dentro da minha casa. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Meu pai é um homem honrado, juntamente com a minha mãe. Muito trabalhador. Eu vi meu pai trabalhar até muito tarde, na oficina que ele tinha, para pôr o alimento dentro de casa. E meu pai tinha tantos exemplos, e ainda tem tantos exemplos, que eu lembro de muitas coisas. Quando ele queria que eu me alimentasse bem, ele fazia um copão de leite com café. Sabe o que ele falava? Bora, vamos tomar no Gucci? É ou não é, pai? Gucci, 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 Gucci. Aí tomava tudo aquele copão de leite e o filho ficava todo assim, como se fosse algo extraordinário. Mas para criança é. Ele tomava o leite junto comigo. O meu pai sempre foi um homem que prestou o serviço de um homem honrado dentro de casa. Eu aprendi com ele. A minha mãe sempre prestou um serviço de uma mulher honrada dentro de casa. A minha irmã aprendeu. Nós aprendemos. Nós sabemos respeitar uma mulher. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque eu só posso falar daquilo que eu vivo, irmão. Vocês sabem quem eu sou. Vocês conhecem a minha vida. Então, se os teus filhos não veem um bom exemplo em você, eles serão um péssimo exemplo para a sociedade. E o nome de Deus não será glorificado através da vida deles. Quantos compreenderam? Diga amém. Eu quero encerrar essa aula de hoje e dizer para você o seguinte: se nós quisermos que a sociedade seja transformada, a nossa família precisa ser a causa dessa transformação. Se nós queremos que os cenários adversos da nossa pátria seja transformado, as famílias precisam ser transformadas. Se você quer que o evangelho alcance muitas vidas, o evangelho primeiro precisa alcançar a sua família. Por isso, para de querer ir para lugares que você fica sonhando. Deus tem um projeto com a sua família, até mesmo dentro da sua própria parentela. Deus quer que os seus filhos sejam exemplo para os primos, para as primas, para os tios, para as tias. Deus quer que vocês sejam um exemplo de pais e mães para os companheiros, os vizinhos. Deus quer que a sua família seja um reflexo da glória de Deus. Eu quero orar com você. Levante a sua mão. Senhor, eu te agradeço pela vida desses irmãos, tantos irmãos que vieram aqui nesta noite, aprender mais da sua palavra, recebermos uma capacitação dos céus sobre a tua palavra. Eu quero dizer, ó Pai, que esse momento e esse propósito é magnífico no meio da família. Eu quero, ó Pai, lhe dizer que foi algo dos céus para as nossas vidas, e nós queremos, ó Pai, resplandecer a tua glória através da nossa vida de forma individual, através da nossa família de forma coletiva, e através dessa igreja que o Senhor plantou aqui nesse campo eclesiástico. Que o Senhor possa dar uma noite de paz a essa família. Que o Senhor possa abençoar cada irmão e cada irmã que está fazendo o voto e o compromisso de participar. E que o teu nome seja glorificado para todos sempre. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Se você pode, diga amém. Quinta-feira tem mais. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus.